que assistem aqui o meu canal, como estão vocês? Hoje eu vou falar sobre Nikola Tesla. Quem foi esse cara? Ele foi um dos responsáveis pelo avanço elétrico no mundo. Só que antes das invenções dele, ele desenvolveu um método de visualização de imagem mental que pode ser usado por todos nós nos dias atuais. Quer saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final, mas antes já vou logo te pedindo para clicar no joinha e se inscrever no meu canal. Vamos lá? Nikola Tesla. Pode ser que você ainda nem ouviu falar nesse nome. Por quê? Porque normalmente os gênios, quando estão criando, eles não são muito valorizados. É muito difícil mesmo acreditar em uma coisa que ainda nem existe. Mas para o criador, acreditar que vai conseguir, que vai dar tudo certo, já basta, já é suficiente. Saiba que Tesla foi considerado uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos na robótica, na computação, na comunicação sem fio, entre outras coisas. Ou seja, foi um legado grande na área da criatividade. Ele relatou na sua biografia que os primeiros esforços de inteligência humana são resultados de estímulos instintivos, de uma imaginação indisciplinada. E que com o tempo as coisas vão se concretizando, vão se tornando racional. E a partir disso, começa então a planejar todo o esquema. Você vê a importância da imaginação na vida das pessoas. Por quê? Porque tudo começa lá na imaginação. O pai de Tesla era intelectual e isso contribuiu e muito para a inteligência dele. Por quê? Porque desde cedo ele já praticava exercício de formas de expressão, realização de cálculos mentais, memorização de frases longas e muitas outras coisas. Inclusive a repetição diária das lições, que foi o que fez com que ele desenvolvesse o seu senso crítico e sua memória. E uma das coisas que eu achei mais lindo de verdade foi quando ele disse que foi a mãe dele quem o influenciou a se tornar um inventor. E olha que o sonho dele era se tornar, na verdade, um grande engenheiro. Mas como a mãe dele era inventora e ela criava os melhores designs de fios para confecções de tecidos da época, e ela também era responsável pela vestimenta da família, pelos móveis da casa, ou seja, tudo era criação dela. Então foi na verdade um espelhamento. O que é um espelhamento? É quando o filho se espelha no pai ou na mãe para seguir o seu caminho. Mas não foi só a influência da mãe que fez com que ele se tornasse um criador, mesmo porque desde criança ele já via imagem. E essas imagens que ele via vinham acompanhadas de clarões luminosos. Olha que interessante. Mas esses clarões deixavam ele assim muito confuso, ou seja, ele não sabia ao certo o que era real e o que era imaginário. Mas na verdade não era mais imaginação, ele realmente via as imagens. Então, quando alguém dizia para ele uma palavra, o nome de um objeto, ele via nitidamente, bem claro, a imagem do objeto. Mas nem sempre ele sabia definir a realidade da coisa toda. Então, isso gerava para ele um certo desconforto. Então, ele ficava muito ansioso. E apesar dele ter procurado psicólogos na época, nenhum deles conseguiram explicar exatamente o que estava acontecendo. Mas também como explicar uma coisa que parecia ser assim um fenômeno, ou seja, era uma coisa muito rara. Somente ele e o irmão dele que conseguia ver imagens e esses clarões. Mas o irmão dele faleceu ainda muito novo. Na época foi formulada uma teoria de que as imagens era uma ação reflexa do cérebro na retina sobre grande excitação. E como Tesla era uma pessoa saudável, então não eram alucinações. Com certeza não era muito fácil para ele essa condição. Porque imagina, você tem um estresse durante o dia, vamos imaginar uma batida de carro com vítima e um monte de coisas ruins. E do nada, essa mesma imagem aparece para você no meio da noite. E você faz de tudo para que essa imagem desapareça e você não consegue. Pois é, era exatamente isso que aconteceu com ele. Mas ele era tão inteligente que ele desenvolveu um método para se livrar de vez da imagem ruim. E é exatamente esse método
que eu vou falar para você aqui, colocar em prática para se livrar de pensamentos ruins também. Então o que ele fazia? Ele ressignificava a imagem. Então ele se concentrava em uma outra imagem que ele já tinha visto antes e que ele queria. Mas como ele era uma pessoa muito novinha e ele não tinha muita imagem assim em mente, então ele começou a criar. Ele começou a criar imagens de objetos, imagens de lugares e até imagens de pessoas imaginárias. Mas por que ele fazia isso? Porque nosso cérebro ele não concentra em duas imagens ao mesmo tempo. Então, para se livrar da imagem ruim, ele concentrava em uma imagem boa, a imagem que ele queria. E foi assim que ele descobriu que ele poderia direcionar sua visão. Então, ele começou a ter viagens visuais cada vez mais clara em sua mente. Então, todos os dias, à noite, ele viajava mentalmente para outros lugares, para outras cidades, para outros países. E o mais interessante é que ele imaginava cenas, tipo, morando nesses lugares. E como na imaginação dele, ele morava nesses lugares, então ali ele tinha casa, ele tinha amigos, ele tinha trabalho, ou seja, a fantasia era muito intensa. Ele fez isso até os 17 anos, que foi quando ele começou a desenvolver inconscientemente um novo método de materialização de ideias e conceitos inventivos. E o mais interessante é que Tesla era avesso a experimentos. Então, todas as criações dele eram realizadas na mente. Ele não era aquele tipo de pessoa que pensava em uma coisa e ia fazer para ver se dava certo. Muito pelo contrário, ele colocava uma turbina para funcionar apenas em sua mente. Porque ele acreditava que ele poderia criar, desenvolver e aperfeiçoar qualquer coisa sem tocar em nada. Isso é o que eu chamo de mente poderosa. Ele também utilizou da visualização de imagem para concretizar várias criações bem-sucedidas. E o que significa isso? Significa que todas as criações existentes no mundo foi antes visualizada mentalmente por alguém. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade que as outras, mas até mesmo Tesla, que já nasceu com um dom especial, ele precisou ir muito treinar a sua mente para depois começar a criar. Ou seja, todos nós podemos criar, mas para isso precisamos desejar e treinar mentalmente até que as coisas aconteçam. Então fica a dica, primeiro você cria mentalmente, faz reajuste, aperfeiçoa e só depois é que você entra em ação para concretizar a sua criação. E aí eu te digo, a nossa mente é o que temos de mais valioso e é exatamente nela que tudo começa. E para você que ficou comigo aqui até o final, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no meu canal? Então agora, que tal compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece? Vamos lá?